Bom dia, invencíveis. Dando continuidade ontem à nossa live, teve uma pergunta. E quando a pessoa que eu estou começa a tentar sabotar a relação, mudando quem ela é, fazendo coisas com que eu passe a não gostar dela. Ela já não é mais um objeto do meu desejo, tentando não ser o objeto do desejo nem dela. Eu sigo uma corrente, que é uma corrente winnicottiana, né? Que muitos dizem que ela pode ser estruturalista ou determinista, né? Tudo vem de uma estrutura anterior, familiar, ou determinista, uma coisa acaba sendo gerada por um fator anterior. Porém, muita coisa a gente pode explicar de uma maneira da vida pregressa da pessoa, né? Anterior, quando a pessoa era uma criança. Muitas vezes a criança ela é rejeitada na melhor parte dela. Ela dá o melhor, mas ela não consegue o retorno. Ela tenta ser boazinha, entre aspas, mas não consegue ter o retorno, tem castigos. Ela tenta ser, na cabeça dela, a melhor versão do mundo, mas não consegue, muitas vezes, dos pais, dos seus responsáveis, aquele retorno que muitas vezes ela quer. E ela pensa da seguinte maneira: se eu dando o meu melhor, eu estou sendo rejeitada, então vou ser rejeitada dando o meu pior. Assim eu justifico a rejeição. E por conta de uns pacientes borderline, eu tenho estudado muito uma parte dessa. E é típico do borderline ele mostrar a pior parte dele para saber até onde você pode suportar ele. É como se fosse uma prova de fogo, tanto para o analista. Muitas vezes pegamos borderlines em que eles nos levam até o limite, e é por isso que é um caso que muito pouco analista ou terapeuta pode pegar, porque tanto nas relações pessoais quanto nas relações de clínica, eles te levam até o limite do suportável. E muitas vezes numa relação, a pessoa inconscientemente, ela tenta levar até o limite do insuportável, para saber até onde você consegue amá-la, ou então justificar a rejeição. Porque como ela fica sempre com o pé atrás, porque ela pode ser a qualquer momento rejeitada, então ela justifica uma pretensa rejeição através da rebeldia, através desse conflito que ela acaba tendo com o companheiro, a companheira, com os pais, ou até mesmo com o analista. Por isso que muitas vezes, eu acho que vocês já devem ter escutado, ou então pode ter acontecido com vocês, quando fala, nossa, fulano está louco, né? Como é que pode mudar? Ou então falar assim, fulano é bipolar, né? Hoje a moda é falar bipolar. É bipolar, uma hora ele está muito bem, outra hora eu não estou conhecendo, a vontade que eu tenho é de mandar para o inferno, mandar não sei para onde, a vontade que eu tenho é de acabar o casamento. E daqui a pouco, como você sobreviveu caladamente, muitas vezes, ele volta ao estágio normal. E ele vai testando, é uma testagem, como a criança também faz. Vai testando os limites do suportável e do insuportável, né? Eu costumo falar, quando vem uma mãe perguntando, mas o que eu faço quando ele fala que não quer? Você fala que você quer. E como? Quero porque eu quero. Afinal de contas, eu sou mãe. E a mesma coisa com o adulto, né? É o suporte. Ele vai tentar fazer
para poder sabotar, porque a tendência dele é achar que ele vai ser sabotado, a tendência dele é achar que ele vai ser abortado da relação, a tendência dele é achar que dando melhor ele vai ser mandado embora. Então vou dar o meu pior e assim eu justifico o meu medo, né? Você justifica anteriormente. É por isso que muitas vezes ninguém entende o que o Freud fala, né? Que quando você comete um crime, você está justificando esse crime anteriormente. Você pensa no crime e quando você executa é justamente para poder justificar esse crime. Então, o que acontece? O meu ato está justificando a minha intenção. Então, eu já sei que eu vou ser rejeitado. Então, eu faço a rejeição, porque eu já sei que eu vou ser rejeitado. E é dessa maneira que acontece. E é dessa maneira que muitas vezes a gente não consegue entender o porquê o outro muda tanto de humor e nós chamamos de bipolar, que de bipolaridade não tem nada. Tenha um bom dia.